Senhora vereadora, senhores vereadores e a todos os presentes, bom dia. Passo a palavra ao senhor presidente, vereador Dr. Loester Nunes, para a abertura da 10ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 11ª legislatura. Invocando a proteção de Deus, em nome da liberdade e da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 16 de março de 2023. Passo a palavra ao nosso vereador para a leitura da palavra de Deus. Obrigado, presidente. Uma honra hoje estar aqui sendo presidido pela Vossa Excelência, decano desta casa. Toda honra e toda glória é dada ao nome santo do Senhor Jesus. Se formos fiéis a Deus, Deus será fiel a nós em todas as áreas, espiritual, financeira e familiar. Assim diz a palavra do Senhor no dia de hoje. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ó Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firme alicerce. Glória a Deus. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura do extrato da ata da sessão anterior. Ata número 6.947, aos 14 dias do mês de março do ano de 2023, às 9 horas, foi aberta a presente sessão ordinária pelo senhor presidente vereador Carlos Augusto Borges. Invocando a proteção de Deus e em nome da liberdade e da democracia, foi lido no pequeno expediente aprovado o extrato da ata da sessão anterior. Foi realizada a leitura de documentos oriundos da prefeita e diversos. Os projetos que deram entrada na Casa de Lei, veto total do Executivo Municipal, projeto de lei 10.683/22 e do projeto de lei 10.896/23, de autoria do vereador Betinho. Projeto de lei 10.895/23, de autoria do vereador Carlos Augusto Borges. Projeto de lei 10.894/23, de autoria do vereador William Maxud. E projeto de lei 10.892/23 e número 10.893/23, de autoria do professor João Rocha. Na comunicação de lideranças, usaram a palavra os vereadores Tabosa, pelo PDT, Paulo Landes, pelo Patriotas, Valdir Gomes, pelo PSD, vereador Pape, pelo Solidariedade, Clodeilson Pires, pelo Podemos, Coronel Vila Sante, pelo União Brasil, professor André, pelo Rede de Sustentabilidade, Luísa Ribeiro, pelo PT, Betinho, pelo Republicanos. Foram apresentadas as indicações do número 4.852 a 5.344 e 9 moções de pesar. Foi solicitada e aprovada a inversão de pauta. No grande expediente foram apresentadas 21 moções de congratulações. Não houve discussão e em votação simbólica as moções foram aprovadas. Foi apresentado o requerimento escrito 6 de 2023, de autoria do vereador Valdir Gomes, endereçado à senhora Adriane Lopes, prefeita municipal, com cópia ao senhor Sandro Trindade Benito, secretário municipal de saúde. Não houve discussão, em votação simbólica, o requerimento foi aprovado. Na ordem do dia, primeira discussão e votação, projeto de lei 10.406/21, de autoria dos vereadores Dr. Loester e professor André Luiz. Com pareceres favoráveis das comissões pertinentes, o projeto foi considerado apto para discussão e votação. Não houve discussão e em votação simbólica, o projeto foi aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 10.591/22, de autoria dos vereadores Thiago Vargas, Sandro Benites e Coronel Vila Sante. Com pareceres favoráveis das comissões pertinentes, o projeto foi considerado apto para discussão e votação. Para discutir, usa a palavra o vereador André Luiz. Em votação nominal, o projeto foi aprovado por 20 votos favoráveis e 5 votos contrários. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei 10.737/22, de autoria do vereador Otávio Trade. Com pareceres favoráveis das comissões pertinentes, o projeto foi considerado apto para discussão e votação. Para discutir, usará a palavra os vereadores Otávio Trade, Zé da Farmácia e professor André Luiz. Em votação simbólica, o projeto foi aprovado com 3 votos contrários. E em primeira discussão e votação, para a lei 10.802/22, de autoria dos vereadores Carlos Augusto Borges, Tabosa, Júnior Corim e Dr. Vitor Rocha. Com pareceres favoráveis da comissão pertinente, o projeto foi considerado apto para a discussão e votação.
Não houve discussão. Em votação simbólica, o projeto foi aprovado. Ofícios ad referendo 386/23, 411/23, de autoria do Executivo Municipal. Não houve discussão. Em votação simbólica, os ofícios foram aprovados. Em regime de urgência especial, em única discussão e votação, o projeto de lei 10.880/23, de autoria dos vereadores Luísa Ribeiro, Arthur Araújo, professor João Rocha, Otávio Trade, Coronel Vila Sante, professor André Luiz e Ronilson Guerreiro, com pareceres favoráveis às comissões. O projeto foi considerado apto para discussão e votação. Para discutir, usou a palavra a vereadora Luísa Ribeiro. Em votação simbólica, o projeto foi aprovado. Na palavra livre, para pronunciamento de vereadores inscritos, usou a palavra o vereador Carlos Augusto Borges. Nada havendo mais havendo tratar, o senhor presidente vereador Carlos Augusto Borges declarou encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a audiência pública da Comissão Permanente de Meio Ambiente, a fim de promover um debate sobre a situação do bairro Água Limpa Parque, localizado na região do Segredo, e em Campo Grande, a realizar-se no dia 15 de março, às 9 horas, e para a sessão ordinária, a realizar-se no dia 16 de março, às 9 horas, ambas no plenário livre inciso, sala das sessões, 14 de março de 2023, assinado pelo vereador Carlos Augusto Borges e o primeiro secretário, vereador Delei Pinheiro. Essa é a ata, presidente, da última sessão. Não havendo quem queira retificá-la, coloco a ata em votação simbólica. Quem concorda, permaneça como está. Está aprovada a ata número 6.947. Vai ao expediente. Leitura dos documentos oriundos da Prefeitura de diversos. Senhor primeiro secretário. Não existe nenhum ofício vindo da Prefeitura, apenas projetos para serem dado conhecimento. Conhecimento ao plenário dos projetos que deram entrada nesta casa. São os projetos de decreto legislativo 2515/23, que outorga a medalha Dr. Arlindo de Andrade Gomes ao professor Pedro Chaves, vereador professor Riverton é o autor. Projeto de lei 10.897/23, que cria a obrigatoriedade de pavimentação com pisos intertravados de concreto no âmbito municipal de Campo Grande. Vereador professor André Luiz. Projeto de lei 10.898/23, que altera a redação do artigo 1º da lei 6.808, de 6 de abril de 2022, que institui o calendário oficial de datas e eventos do município de Campo Grande em enfrentamento à violência política de gênero, a ser comemorado anualmente no dia 14 de março, vereadora Luísa Ribeiro. Projeto 10.899, revoga a lei 6.331, de 3 de novembro de 2019, 12 providências. O autor, professor Riverton. E a lei 10.900, que dispõe sobre a criação do programa Desperdício Zero, institui o selo Estabelecimento contra o Desperdício das Providências, do vereador professor Riverton. São esses que deram conhecimento na casa, presidente. Breve comunicação dos líderes sobre assunto de relevância municipal. Quantos minutos tem cada um? São 3 minutos. Tempo previsto, 3 minutos. Com a palavra, bom dia, presidente. Bom dia a todos os nobres vereadores. Correio do Estado traz hoje que o Ministério Público abriu o inquérito civil público da questão dos PROINCs. Quem sou eu para falar alguma coisa do Ministério Público? Quem sou eu para falar alguma coisa do Judiciário, a qual eu acredito, mas tem que investigar de 2017 para cá, onde foi criado o maior cabide de emprego, de esquema dentro da prefeitura, envolvendo atos libertinosos, atos sexuais, pegando esses vulneráveis, supostos vulneráveis, e hoje tem PROINC, nobre presidente Loester Nunes, trabalhando na farmácia do BS. Tem PROINC, nobre vereador Pape, fazendo classificação de risco em UPA. Quando eu e o professor André foi fiscalizar um UPA, quem deu uma carteirada em mim no professor André? Um PROINC, nobre vereador Zé da Farmácia. Olha a bagunça que transformou a Prefeitura Municipal de Campo Grande. E o escândalo maior de todos ainda está por vir, nobre vereador Edu Miranda. Folha oculta dentro da Prefeitura. Está aqui, ó, uma advogada ganhar 70
74 mil reais. 74 mil reais, nobre vereador Papi. Sabe por que essa folha oculta não aparece, nobre vereador Zé da Farmácia? Me falaram, não sei se é verdade, né? Vamos aqui devanear, nobre vereador professor André, vamos devanear. Me falaram que a prefeita Adriane Lopes recebia plano de trabalho. Olha o maior escândalo que vai acontecer em Campo Grande, chama folha oculta, nobre vereador Ronilson Guerreiro. É uma vergonha o que Campo Grande está passando hoje. Uma vergonha, uma ponte no centro da cidade, há 45 dias interditada, gerando prejuízo para os empresários que pagam imposto de aproximadamente 35 mil reais. É isso, prefeita Adriane Lopes. A sua batata está assando e eu não vou parar. Professor André, com a palavra. Senhor presidente, pela ordem, saudando os nossos nobres colegas da mesa diretora, nossos colegas vereadores em plenário, quem nos assiste nas plateias, TV Educativa nos canais digitais da TV Câmara. Senhor presidente, eu queria parabenizar o nosso vereador Ronilson Guerreiro. Ontem ele conduziu uma brilhante audiência pública sobre o Água Limpa Parque, né, vereador? Muito bom, muito produtivo. A gente aprendeu várias coisas, senhor presidente. Por exemplo, houve a presença de um engenheiro aposentado ambiental aqui da prefeitura, falando que aqui em Campo Grande a gente tem mais ou menos em torno de 14 piscinões, essas barreiras de retenção, vereador Papi, que fazem a contenção da água na chuva, né? A discussão que chegou também, a questão lá da Euler de Azevedo com a Ernesto Gás, aquele ponto que sempre está inundando, e falando, olha, naquela região ali, e mais um pouquinho para baixo, tem algumas barreiras de contenção que é justamente para evitar aquilo, mas aquelas barreiras existem desde 2008, 2009, e nunca foi feita manutenção. Então, com a chuva, vai assoreando, como aconteceu com o Parque das Nações Indígenas, e a barreira que devia ser de contenção, ela perde eficácia. Então, qual que foi a discussão? Que a prefeitura, nem a prefeitura sabe, presidente, quantas barreiras de contenção, quantos piscinões tem. Então, ela nem sabe quantos piscinões tem, e como ela não sabe que tem, ela não faz manutenção. E o que a gente está vendo, então, é aquela situação da Euler de Azevedo, que é uma coisa preocupante. E ele comentando também sobre a questão, por exemplo, na questão do Parque Soter. Lá no Soter também tem uma barreira de contenção que não é feita manutenção. E a água, ela vem de uma maneira muito forte e vai assorear todo o Parque das Nações Indígenas. Então, senhor presidente, nosso pedido ontem ao secretário de Obras, Domingos Saíbe, que ele preste mais atenção nós estamos oficiando para ele, para que seja feita a manutenção dessas barreiras de contenção, desses piscinões que tem em Campo Grande, vereador Tabosa, e como a gente nem sabe que existe, a gente não faz manutenção. Então elas estão todas assoreadas, cheias de terra, e quando chove é o que a gente está vendo aí. Parabéns então novamente ao vereador Ronilson Guerreiro. Até gostaria depois, como líder, se ele pudesse fazer uma palavra sobre a brilhante audiência pública de ontem, foi muito produtiva. Aquele bairro também, né, vereador? Tem um problema de uma barreira de contenção que também não é feita manutenção e que vai trazer efeitos deletérios para Campo Grande no futuro. É isso, senhor presidente. Só para finalizar, convidando a todos para os nossos seminários, dia 22 de março, 8 horas da manhã, semana que vem, seminário sobre a tarifa zero aqui em Campo Grande. Nós estamos convidando vários especialistas no Brasil, várias cidades no Brasil, que implantaram modalidades diferentes de tarifa zero para o transporte coletivo, para a gente começar a discussão da viabilidade, da possível implantação ou não da tarifa zero aqui em Campo Grande. E no dia 19 de abril, uma audiência pública sobre o destino dos fios de cobre, aqueles que são roubados do trânsito, das escolas municipais, das UPAs. Alguém está comprando isso aí. Então a gente precisa... Tempo encerrado. Tá, muito obrigado. Com a palavra, Ronilson. Sim. Senhor presidente, pela liderança do Podemos, primeiro eu quero agradecer ao vereador Zé da Farmácia, que ontem, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, nos deu a oportunidade para realizar essa brilhante audiência pública. A participação também do vereador André Luiz, que
de uma forma muito importante para essa casa, proporcionou conhecimentos em relação a ideias para melhorar o meio ambiente de Campo Grande, e também a participação da vereadora Luísa Ribeiro e do vereador Ayrton Araújo. Dizer para o senhor que o Água Limpa Parque precisa de uma atenção especial do Executivo Municipal. E deixei claro ontem, nobres vereadores, que o nosso papel é legislar e fiscalizar, e cabe ao Executivo executar. Falamos brilhantemente que essa casa tem lutado, brigado, para que sejam atendidos as demandas que chegam até os nossos gabinetes. Em relação àquela região, foi muito importante, porque como é uma casa do diálogo, presidente, foi possível nós conhecermos e ouvirmos dos próprios moradores a real necessidade daquela região, principalmente do perigo em relação a esse buraco que tem lá, né, vereador André Luiz, que é perigoso, e se é um problema que logo vai explodir, vai inundar casas, vai ter problemas ali em relação à drenagem, e que a prefeitura precisa urgentemente trabalhar, como falamos ontem em relação à Avenida Tamandaré, as calçadas que precisam ser recuperadas. Esteve aqui a UCDB para fazer uma parceria com a Associação de Moradores, no sentido de ter uma praça que tenha a participação dos acadêmicos de arquitetura, meio ambiente, fisioterapia e de desenvolvimento local para aquela região. Então foi uma audiência fantástica. Agradeço mais uma vez a Comissão de Meio Ambiente, na pessoa do vereador Zé da Farmácia, que nos proporcionou a realização dessa brilhante audiência pública. Com a palavra o professor Juari. Bom dia, senhor presidente, nobre primeiro secretário, caros edis, vereadora Luísa, todos que estão participando de maneira presencial e remotamente. Senhor presidente, só para fazer um esclarecimento, nós lutamos aí nesses últimos 15 dias para que nós pudéssemos alterar a Lei 7.002, que é a lei dos 10,39 de verba indenizatória para o magistério. O que houve, na verdade, é que, por uma questão de terminologia, foi colocado na lei professor, deixando de fora os especialistas e as aulas complementares. Então, temos conversado com a prefeita, com o secretário Lucas, tem uma participação muito especial também da ACP, na pessoa do Juvano, que é o presidente, e ontem chegamos à conclusão. Pensei que seria a votação hoje já para fazer a alteração, mas ficou para a semana que vem. Só para esclarecer aos professores, aos especialistas e aqueles que têm aulas complementares, que na semana que vem nós faremos essa alteração aqui em plenário. Só, senhor presidente, muito obrigado. Leitura das indicações apresentadas pelos senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Obrigado, presidente doutor Loester, dessa sessão. Indico à mesa, na forma regimental, que seja encaminhado o expediente dessa casa ao GAPRE, solicitando operação tapa-buraco na rua Barão de Grajaú e em toda a sua extensão, no Parque Novos Estados. E a outra indicação também é para o GAPRE, solicitando pintura de sinalização de trânsito horizontal na rua General Melo, esquina com a 14 de julho, aqui no centro de Campo Grande. Professor Juari, com a palavra. Senhor presidente, apresento à mesa, na forma regimental, indicações de melhorias para o município de Campo Grande, sendo uma que recebi da Daniele, que solicita serviços de patrulhamento e encascalhamento na rua Viviane Martins Budibe, no Residencial Gama. Também quero pedir prioridade à demanda do Luan, que requisita operação tapa-buraco na rua Silvio Romero, entre a rua Dona Zina e rua Tibiriçá, no Jardim São Lourenço. E além dessa, senhor presidente, apresenta a demanda da Regiane, solicitando troca de lâmpadas
no canteiro central da Avenida Afonso Pena, em frente ao número 944, no bairro Amambaí. É só, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Edu Miranda. Pela ordem, presidente. Presidente, bom dia. Uma boa sessão para o senhor aí, porque o senhor é um mestre já da presidência aí, né? E vamos trabalhar. Eu tenho 16 indicações e vou ler duas. Indico a mesa em forma regimental que seja encaminhada ao expediente dessa casa, ao GAPRE, Gabinete da Prefeita Adriane Lopes, com cópia à CISEP, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, solicitando patrulhamento, cascalhamento em toda a extensão da rua Leopoldina de Queiroz Maia, bairro Parque do Sol. A segunda indicação, indico a mesa em forma regimental que seja encaminhada ao expediente dessa casa, ao GAPRE, Gabinete da Prefeita, solicitando limpeza de bueiros entupido, localizado em toda a extensão da rua Santa Bárbara, bairro Vila Rica. É só, presidente. Pela ordem, presidente. Vereador José da Farmácia. Indico a mesa na forma regimental que seja encaminhado o expediente desta casa ao gabinete da prefeita, solicitando que providencie, a pedido de Rita Sampaio, manutenção executando seu serviço de patrulhamento e encascalhamento na extensão não pavimentada da rua Cabeledo, no bairro Guanandi 2. E ainda pedido de Zelinda Albano, manutenção executando o serviço de patrulhamento e encascalhamento em toda a extensão da rua Vicente Santana, entre as ruas Darvi, Dolabani e Avenida Guaicurus, no bairro Itamaracá. E ainda limpeza, roçada, na verdade, em uma calçada pública, na rua Fraiburgo, em toda a extensão da rua Fraiburgo, no bairro Cidade Morena. Seria isso, presidente? Pela ordem, senhor presidente. A palavra, vereador Parulani. Indico a mesa na forma regimental que seja encaminhado ao expediente dessa casa, ao gabinete da prefeita Adriane Lopes, junto à CISEP, a solicitação de patrulhamento e cascalhamento em toda a extensão das ruas Conde de São Joaquim e também a Rua dos Estudantes, no bairro Jardim Tatiaia. Também a solicitação de patrulhamento e cascalhamento em toda a extensão da rua Alurvocas, no Jardim Centenário. E por último, senhor presidente, solicito à AGETRAN a manutenção de pintura na faixa de pedestre e quebra-mola na Avenida Guterrans, número 5055, no Jardim Aerorancho, setor 7. Só isso, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Professor Nilson. O senhor fica elegante como presidente aí, viu? Senhor presidente, indico a mesa de forma regimental que seja encaminhado o expediente dessa casa, solicitando troca de lâmpada queimada na rua Itapirapuã, em frente número 1060, no bairro Guanandi, por solicitação da senhora Célia Regina, bem como solicitando o serviço de tapa-buraco na rua Lambari, em frente número 117, no bairro Seminário, por solicitação do senhor Paulo José, bem como solicitando patrulhamento e encascalhamento na rua Dinarte Antunes Moreira, número 12, bairro Parque Residencial União, por solicitação da senhora Erai Proença Muniz. É só, senhor presidente. Então, Presidente. Vereador Pape, para ler as suas indicações. Eu vou ler primeiro as indicações de Vossa Excelência, que são 10, que são oriundas aí das reivindicações ao seu gabinete, e as justificativas de todas elas vão em anexo. Lê a minha indicação agora, que é pedido de limpeza de terreno público, que fica localizado na rua Alfredo Nobel, ao lado do número 639, lá no bairro Seminário. A justificativa também vão em anexo. E a outra indicação é a respeito de tapa-buraco e também por limpeza de via pública de materiais deixados pela própria equipe de tapa-buraco em outros serviços realizados. Lá na rua Dr. Michel Scaff, no bairro Chácara Cachoeira. Essas são as minhas e suas indicações, presidente. Vereadora Luísa Ribeiro, para a leitura das suas indicações. Então, vamos passar... Pela ordem, então, presidente. O senhor vai falar? Pela ordem. Indicações, professor João Rocha.
Está dormindo. Senhor presidente, saudar Vossa Excelência, vereador Dr. Loester, no exercício dessa presidência, vereador Pape também no exercício da secretaria, aos demais colegas presentes no plenário, a todos aqueles que nos acompanham no dia de hoje, quer aqui de forma presencial, como também por meio das formas de divulgação desta casa na imprensa, e aos colaboradores que nos ajudam a desempenhar as nossas tarefas no dia a dia nesta casa. Senhor presidente, são 24 indicações, seguindo o modelo de Vossa Excelência. Eu vou ler apenas uma delas e as outras todas serão encaminhadas ao apoio legislativo, indicando à mesa, na forma regimental, que seja encaminhado o expediente ao gabinete da prefeita, solicitando implantação de uma faixa de pedestre com redutor de velocidade na rua Jeribá, em frente ao condomínio Saint-Tropez, próximo ao número 1038, localizado no bairro Cachoeira, na região do Prosa. É só, senhor presidente, obrigado. Leitura das moções de pesar. Vereador, pela ordem, antes o senhor não pode vir. Eu estou sempre aqui. Desculpa. Moção de pesar não tenho. Tenho uma pela ordem, mas das duas vezes que eu fui, o senhor andou rápido com a sessão. Então vamos. Obrigada, presidente. Então, é só para comunicar aos demais vereadores que ontem fizemos uma reunião aqui, muito importante no plenarinho, com pessoas com deficiência, mães, lideranças, enfim, para tratar desse tema, né? Tem vários vereadores aqui que são muito envolvidos com essa questão, vereador Otávio Trade, vereador João Rocha, né? O senhor próprio, o vereador Loester, trabalham muito com essa temática. E o que acontece? A gente tem passado aí alguns problemas de retrocesso no atendimento das pessoas com deficiência lá no SEM. Então, tem que judicializar o pedido, a compra, a necessidade. E esse trâmite entre a determinação judicial de compra até a efetiva disponibilização, seja do remédio, seja da dieta, ou de produtos simples, como uma sonda, né? Uma seringa. Isso tem levado 6 meses, às vezes até 1 ano, né? As fraldas, a gente vive falando aqui, até parece tão fácil comprar uma fralda. Muitas vezes o juiz não especifica uma fralda especial, porque a pessoa não precisa dessa fralda especial, pode ser uma fralda comum. Mas mesmo sendo uma fralda comum, a gente não consegue fazer essa entrega de maneira rápida. Então, nós fomos até o SEM ontem de manhã, conversamos com a diretora. Eu não sei se vocês conhecem esse setor de disponibilização das compras lá no SEM, mas é muito precário, viu, presidente? É muito precário. São 2 salas pequenininhas, são 7, 8 funcionários, 4 PROINC. Só para o senhor ter uma ideia, lá eles lidam com mais ou menos 5.000 processos. Esses 5.000 processos, eles fazem o controle através de uma planilha de Excel. Não tem um sistema, sabe? Então não dá segurança para o servidor, não dá segurança para o usuário, não dá segurança para a administração, para o próprio Poder Judiciário que faz a tramitação desses pedidos. Enfim, é uma situação de muita precariedade. Eu já vou concluir, sei que estou abusando aqui do tempo, presidente, mas para dizer que nós estamos com o itinerário de busca nessa solução. Vou fazer uma conversa com o setor de compras e nós vamos visitar alternativas em outros estados. Porque tivemos a notícia, por exemplo, que o estado do Mato Grosso, e inclusive a capital Cuiabá, tem uma solução muito melhor do que a que a gente não consegue dar aqui, na verdade, né? Mas era isso que eu queria informar. Obrigada, presidente. Obrigada. Leitura das moções de pesar. Você tem que pôr em votação? Não. Pela ordem, senhor presidente. Requeiro à mesa, ouvindo o plenário, que seja enviado moção de pesar aos familiares do senhor José Elias Moreira, aos 82 anos. José Elias foi ex-prefeito de Dourados e ex-deputado constituinte e fazia tratamento contra o câncer. Casado com Adil Carneiro Moreira, José Elias deixa 3 filhos. Era tio do ex-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Júnior. Em tempo, externamos nossas condolências e oramos para que o Espírito Santo conforte o coração da família, crendo na morada eterna junto ao Pai. E a última moção, senhor presidente,
que seja encaminhada a moção de pesar aos familiares da senhora Maria Orleans Basto Gurgel, aos 85 anos. Senhora Maria é mãe da secretária municipal de Cultura e Turismo, Mária Betânia. Maria Gurgel deixou os familiares e um grande círculo de amizade, um farto legado de exemplos em generosidade, fé cristã, convocação, construídas e sentimento de justiça. Maria é mãe de 6 filhos, onde a vida surpreendeu com a perda de 2 filhos, uma mulher movida pela fé e pela esperança, um exemplo de sabedoria e de amor ao próximo. Em tempos externamos nossas condolências e oramos para que Deus conforte o coração da família, crendo na morada eterna junto ao Pai. O vereador Otávio Trade e também Ronilson Guerreiro e o nosso amigo Edu Miranda quer assinar junto. Vamos fazer o seguinte, senhor presidente, vamos fazer pela casa? Fazer pela casa? Pode ser pela casa? Da Mara, da mãe da Mara, da nossa secretária municipal. Então tá, então vai pela casa. O Elias também, o Elias também. Agora vamos. O deputado também veio? Papo, o deputado também, o ex-deputado. Então vai pela casa. Pela ordem, Então, a presidente. palavra livre. Quantos, senhor secretário? Pela ordem, presidente. Pela ordem. Presidente, nós temos 6 vereadores inscritos. Beto Avelar, professor André Luiz, vereadora Luísa Ribeiro, vereador Ronilson Guerreiro, vereador Zé da Farmácia e Vossa Excelência, vereador Loester. O primeiro inscrito, vereador Beto Avelar. Não vai dar tempo de... Pela ordem, vereador Tabosa. Obrigado, presidente. Eu vim aqui pedir socorro para o bairro Santa Emília, na rua Coronel Adalto Barbosa, lá no fundo do Santa Emília, nobre vereador João Rocha. Não tem condição, virou uma lagoa a rua, as pessoas não estão conseguindo entrar dentro de casa. Prefeita Adriane Lopes, Santa Emília, a dona Divina, uma senhora, está pedindo socorro. Há vários anos não vai um patrulhamento e um cascalhamento lá, no grande Santa Emília. Não é muito que nós estamos pedindo. Prefeita Adriane Lopes, nós estamos pedindo para a senhora fazer o arroz com feijão. Nem isso a senhora está conseguindo fazer. A senhora teve um orçamento do ano passado mais de 5 bilhões de reais. Os moradores de Campo Grande estão pedindo socorro. Faça o cascalhamento e o patrulhamento no bairro Santa Emília, lá na rua Coronel Adalto Barbosa, ali pelo número 1500 e alguma coisa. Prefeito Adriane Lopes, eu acho que a única coisa que a senhora sabe fazer é administrar folha de pagamento. É impressionante a sua capacidade de folha de pagamento. Cresceu 1 bilhão de reais. É dinheiro que está... E outra coisa, não é de servidor público, tá? Concursado. Não é. É tudo mamador. Posso falar? Primeiro inscrito é o vereador Beto Avelar, presidente. Então, pode convocar o primeiro inscrito e ele terá 7 minutos. Bom dia a todos. André. Hoje, novamente, nessa tribuna, e eu venho fazer aqui hoje um alerta para a população. Esse alerta aqui para a população, eu acho que é muito importante para que a população ela tenha conhecimento do que vem acontecendo na nossa saúde pública aqui da nossa capital. Como é do conhecimento de todos,
dia 25 de fevereiro de 2022, o meu filho, que leva o meu nome, Roberto de Avelar Júnior, meu filho tinha sofrido um acidente há cerca de 8, 9 anos atrás. E no final do ano de 2021, ele passou a sentir dores no braço dele, por conta que ele tinha uma placa. Nesse acidente anterior, foi um acidente que o melhor amigo dele estava junto com ele e veio a óbito. Esse meu filho, ele passou 12 dias na Santa Casa, teve múltiplas fraturas, e uma das fraturas foi essa do braço, onde ele teve que colocar 2 placas. Então passou com esse determinado tempo, ele passou a sentir uma dor, e foi recomendado que ele retirasse essa placa, ou seja, que ele passasse por uma cirurgia e que ele retirasse essa placa. Assim, no dia 25, ele, com o próprio carro dele, ele foi dirigindo o carro dele, acompanhado pela mãe dele, isso numa sexta-feira, no período da tarde, e foi fazer a cirurgia. Cirurgia simples. Foram utilizados 3 fármacos, 3 anestesias. Todas, se olhar a bula de todos os medicamentos, todos esses medicamentos ele determina o acompanhamento médico pelo anestesista, a maca de reanimação na sala de cirurgia e o acompanhamento. Com 10 minutos de cirurgia, houve a parada cardiorrespiratória do meu filho. Pasmem vocês, esse anestesista, de nome Antônio Rodrigues de Pontes Neto, que é um anestesista que ele veio de fora aqui. Esse anestesista, ele não estava na sala de cirurgia. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que o anestesista é aquele médico que eles têm que estar. Ele vai fazer a entrevista com o paciente, ele vai sedar o paciente e ele vai acompanhar o paciente depois do pós-operatório. Mas o que eu venho fazer o alerta aqui? Esses minutos preciosos de recuperação do meu filho hoje está em estado neurovegetativo. No dia 31 de dezembro desse ano, eu coloquei no espelho. São lembretes para mim. Acordar, estimular meu filho, incentivar meu filho para ele melhorar, fazer tudo o que é possível pelo meu filho. E coloco de novo, para todos, reanimar, incentivar, motivar, para que meu filho possa ter uma recuperação, uma mínima recuperação. Com essa cirurgia, pasmem vocês também, houve a parada cardiorrespiratória, o médico que deveria ter reiniciado a ressuscitação dele imediatamente, mandou chamar o anestesista. Todos na sala ali tinham capacidade, e tinham instrução para fazer a reanimação. Qualquer um, hoje se você for fazer no corpo de bombeiro, você já faz. Se ele tivesse recebendo esse ar, ele não teria tido essa lesão no cérebro dele. Pasmem vocês que a enfermeira, que era responsável para ficar olhando o monitoramento, ela não estava no local adequado. Quem foi ver a bradicardia do meu filho foi uma enfermeira circulante. Meu filho passou aproximadamente 60 dias
numa CTI. Vocês, colegas, vocês me acompanharam sobre isso. 60 dias. Quis poupar meu neto para ele não ver o pai dele entubado. Na cabecinha do meu neto, e passou que o pai dele tinha ido. O dia que eu mostrei um vídeo para ele, que eu achei que poderia ser muito triste isso para ele, que poderia ser um baque para ele, ele ficou feliz da vida porque ele sabia que o pai dele estava vivo. Uma parte, Beto. Sim. Gostaria de ceder meu tempo para você. Obrigado, obrigado. Teve ocasiões, gente. E por que o baque foi tão pesado? Meu filho teve sucessivas infecções no hospital. Hospital Adventista do Pênfigo, administrado pelo senhor Everson Martins. Eu, desde o dia 25 de fevereiro, eu vim lutando aqui para mim não divulgar, para a gente tratar de uma forma correta esse tratamento. Seguindo nessa linha... Excelência tem 7 minutos. Obrigado. Seguindo essa linha, desses 60 dias, meu filho paralisou o rim dele, paralisou o fígado e estava com a questão do pulmão dele comprometido. Então, durante 5 dias, os médicos utilizam um termo: nós desligamos o seu filho. Desligamos, por quê? Para que esse aparelhagem começasse o fígado trabalhar pelo fígado, trabalhar pelo rim, trabalhar pela respiração dele, trabalhar pelo coração dele. Teve ocasiões lá que médicos do CTI falaram assim: pai, tenha fé, eu já vi gente sair dessa situação. E quando ocorreu esse caso do meu filho, nós reunimos com a direção desse hospital, com o senhor Everson Martins, e ele falou assim: Beto, ocorreu um erro. O Antônio Rodrigues de Pontes Neto, ele não era especialista. Mas fique tranquilo. Primeiro nós vamos dar a mão aqui, nós vamos fazer uma oração pelo seu filho, e o senhor fique sabendo que eu não vou dar 100% pela recuperação do seu filho. Eu vou dar 200%. Pura balela. Daí o que aconteceu? Foi evoluindo, teve 7 infecções de superbactérias. Cada infecção dessa era 15 dias de antibiótico. E nesse interim, nós pedimos que fosse realizada uma sindicância, concluir a sindicância, se negaram a apresentar a sindicância para nós, e nós tivemos que entrar com uma ação de pedido de exibição de documentos. E por que essa conversa aqui é importante e a população tem que saber, os meios de comunicações têm que saber? Vamos ao contrato. Primeiro, nós temos aqui uma empresa de anestesia que chama Servan. Essa empresa extremamente conceituada, com uma série de requisitos, com profissionais capacitados. Mas essa instituição, Hospital Adventista do Pênfigo, que se diz uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, ela não pensou no melhor atendimento. Ela contratou uma empresa do Rio de Janeiro. Essa empresa do Rio de Janeiro, o contrato estabelecia que tinha que disponibilizar um médico anestesista para cumprir uma escala de 12 por 12 horas, sem intervalo. Como eu falei no início da minha fala, a cirurgia do meu filho foi sexta-feira. Esse médico aqui, ele já vinha trabalhando desde segunda-feira em escala 12 por 12. Você vai falar assim: o médico pode trabalhar 12 horas? Pode, desde que tenha um intervalo de 36 horas.
Ah, o médico pode fazer 24 horas? Pode fazer 24 horas, desde que tenha uma escala de 72 horas de descanso. Esse médico aqui, ele é culpado. Foi concluído o inquérito agora, e ele está sendo indiciado. Sendo indiciado não, ele foi indiciado por lesão corporal gravíssima com dolo eventual. O que é o dolo eventual? Ele sabia, ele tinha a consciência que se ele saísse da sala de cirurgia, existindo uma resolução que deveria permanecer, ele cometeu o dolo eventual. É a mesma coisa que eu pegar meu carro aqui, eu não quero matar ninguém, mas se eu bebi, eu assumi o risco. Ele assumiu o risco de sair aqui. Ele é culpado? Ele é culpado. Agora, senhor Everson Martins, o senhor é mais culpado que ele, porque o senhor fez esse contrato aqui. E eu quero comunicar para o senhor aqui, que eu estou fazendo uma representação no Ministério Público do Trabalho, para que ele apure essa questão dessa jornada abusiva que o senhor determinou que essa empresa não, que esse médico fizesse. Senhor Everson Martins, eu estava no CTI e eu vi médico do senhor trabalhando 72 horas ininterrupta. E eu tenho legitimidade para isso. Ontem eu reuni com a minha família. Por que essa minha revolta? Meu filho está com espasticidade muito grande. Presidente, eu só queria, se eu estou inscrita, estou vendo que o vereador ainda precisa mais tempo para discutir essa questão, então eu queria passar meu tempo a ele. Muito obrigado. Obrigada. Por que essa revolta aqui? Meu filho precisa, tudo que o médico não fornece, tudo que o hospital não fornece, eu vou lá e adquiro a duras penas. Fiquei 5 meses pagando mais de 40 mil por mês do home care, da equipe multidisciplinar, porque eu quero dar o melhor para o meu filho. Me desfiz de bens, e se tiver que desfazer, eu vou desfazer de tudo. Mas a minha revolta é que eu estou há 90 dias pedindo uma ampola de baclofeno que custa um valor irrisório, que só pode ser adquirido pelo hospital. E olha o que esse médico falou, esse Everson Martins falou para mim, que a partir do momento que eu ajuizei a ação, que eu estou buscando um direito que é legítimo, ele não vai cumprir isso. Então, população, eu vou estar aqui, eu já reuni com a minha família ontem, com todos, com meus filhos, com minha ex-esposa, mãe do Roberto de Avelar Júnior. Eu vou estar criando nesses dias uma associação de erros médicos, com todo o aparato, para que a gente possa amenizar essa questão das famílias e que a gente possa diminuir um pouco o que essas famílias, assim como eu, tem muitas famílias que vêm passando isso aqui. E eu tenho que fazer isso aqui, é pelo Juninho, Meu filho tinha 31 anos, todo dia a gente levanta e pedindo essa questão de um propósito para a vida deles. Mas eu tenho que dizer que, infelizmente, não vou falar que é todas as instituições, mas uma instituição que se diz religiosa, filantrópica, sem fins lucrativos, não pode fazer isso. Eu trouxe aqui, para vocês terem uma ideia, um contrato firmado entre o SUS. Por quê? Porque eu pedi a exibição de documentos, eu pedi toda a documentação, eu tenho acesso a isso aqui, e se a imprensa quiser ter acesso, eu vou fornecer. Essa questão da jornada de 12 por 12, eu estou falando porque eu tenho um contrato aqui em minhas mãos, e vou apresentar esse contrato no Ministério Público do Trabalho, para que ele investigue essa carga horária, não só essa carga horária desse anestesista e de outro, mas também de todo o seu corpo clínico. Uma parte, vereador, por favor. Sim. Vereador Beto... Só concluindo, Juari, só um minuto. O valor estimado para execução do presente convênio, esse contrato entre o Hospital Adventista do Pênfico e o SUS, o valor estimado para execução do presente convênio importa
em 11.919.732 reais por 3 meses, conforme abaixo especificado. 11.900 e poucos mil por 3 meses de serviço para contratar uma empresa de fora para trazer um profissional que não era especializado para realizar uma jornada de 12 por 12. Imagina, um anestesista, uma atividade que exige atenção, toda a atenção do mundo, você está lidando com vida. Vocês estão destruindo famílias. Uma parte, vereador Juari. Vereador Beto, nós, os 29, os 28, incluindo Vossa Excelência, sabemos do seu sofrimento, acompanhamos, e é lamentável tudo o que aconteceu, e a dor que Vossa Excelência sente hoje é a dor que muitas famílias do Mato Grosso do Sul, do Brasil afora, têm sentido. Graças a Deus que a população lhe deu a oportunidade de usar hoje a tribuna, de estar aqui, com poder constituído, para dar voz a essas famílias que também passam por esse sofrimento. Quando trata dessa questão de terceirização, isso tem acontecido, vereador, tanto na saúde. Pensa-se em terceirização, estão os meus colegas aqui da educação, fala-se inclusive em OSs para a educação, para você ter uma ideia. Alguns estados já têm pensado nisso. A saúde pensa assim, porque trata como número, não trata como ser humano. Então, graças a Deus que você, diante desse fato tão ruim, tão pesado para a tua família, que eu sei o que você passou, você está colocando à disposição uma associação para que essas famílias humildes, famílias que não têm condições de estar aqui conosco, também possam expressar de maneira, até por acompanhamento jurídico, psicológico. Então eu te parabenizo. E força, eu sei o que você passou. Eu fui acompanhando, te ligando, você vinha conversar com a gente, eu sei que é uma dor imensurável, mas parabéns pelo seu posicionamento e que justiça seja feita para todas as famílias, porque muitas delas não terão a oportunidade de expressar como Vossa Excelência nesse momento está fazendo tão bem. Muito obrigado pela força que você tem dado, além do Juninho, para todas as pessoas que passaram pelo que você está passando, estão passando ainda. Obrigado. Beto, primeiro dizer assim, mais uma vez, que ato corajoso seu. Me emociono quando você fala. Toda vez que você fala sobre o seu filho, eu fico emocionado porque é empatia puro. E empatia, quando o seu coração bate no nosso coração, eu não consigo nem imaginar a dor que você está sentindo agora. Eu consigo pensar na sua dor. E mais ainda, naquela mesma linha que o Juari disse. Que bom que você está aqui. Que bom que você pode ser a voz, não somente do seu filho, mas voz de milhares e milhares de pessoas que neste momento em Campo Grande precisa desse acalento, dessa atenção em relação à saúde. Quantos nós recebemos mensagens de pessoas, como recebi ontem de uma senhora que fazia 3 dias que estava numa UPA, precisando de uma ambulância para ir até a Santa Casa. Quantas pessoas neste momento que reclamam para a gente que às vezes não tem remédio de pirona nos nossos postos de saúde. Então que bom que isso que o Senhor traz para a nossa casa faça surgir neste momento uma esperança. Que você seja essa voz que clama por saúde, e que essas centenas ou milhares de vítimas de erros médicos, como aconteceu aqui em Campo Grande em relação a pessoas com câncer que trocavam os remédios, pessoas que faziam operação e colocavam procedimento lá no prontuário. Dizer para você, não desista dessa luta. A sua luta vai salvar milhares de pessoas de Campo Grande, porque você vai ser referência na luta de erros médicos em Campo Grande. E parabéns por essa atitude corajosa sua. Obrigado. Vereador Beto,
eu sei que você passou, acho que todo mundo que tem família tem esse sentimento, mas eu acho que é lamentável que aconteceu isso com a tua família, para poder trazer isso a essa casa e a Campo Grande. Eu acompanhei 2 casos de pessoas jovens ainda, que fez cirurgia, e a anestesia na hora onde não estava quando ela voltou, e hoje essas pessoas só mexem o olho. Então ficou parada para o resto da vida, inclusive, entendeu? Era filha de um diretor do hospital que brincou na hora da cirurgia de não pagar um médico e chamar um amigo para dar anestesia. Então, é complicado. Eu acho esse assunto que você traz dessa casa, eu acho que vai engrandecer, tá? Até a medicina para ter cuidado nisso, porque nós que estamos aqui, temos uma voz para a população ouvir. E essas pessoas que são tratadas de forma totalmente desigual, que não tem ninguém para vir defender e que morre à míngua, e que morre numa cama hospitalar, ou que morre na tua casa, porque faltou esse atendimento. E infelizmente eu não vim aqui condenar ninguém, mas é a realidade. Já vou encerrar, vereador. Precisa que alguém tome uma atitude como essa está tomando, entendeu? Até para valorizar mais a medicina. Eu não sou contra os médicos, eu sou contra esses maus profissionais que cometem um crime, como você está relatando, e como eu acompanhei de pessoas que o cara até fugiu de Campo Grande depois que ele não atendeu a paciente, após a injeção que ele colocou ali e não acompanhou, tá? Eu quero encerrar, dizer a você que Deus vai te abençoar. Conheça a tua trajetória. Era um filho que você tinha, que tinha uma projeção pela frente. Infelizmente aconteceu essa tragédia, tá? Eu acho que essa luta não é só tua, tem que ser dessa casa. E parabéns pela tua coragem. Obrigado. Vossa Excelência tem 1 minuto para encerrar. Okay. Nessa reunião que nós fizemos com a nossa família, eu estava falando com meus filhos, a guinada que deu na nossa vida. Hoje você vai jogar um futebol, eu não consigo desligar 1 minuto. Tem câmera cuidando do meu filho, ou seja, eu vou sair, eu estou olhando, nós temos câmeras todos lá dentro do quarto dele, em toda a casa, mas nós não conseguimos desligar. E a felicidade que a gente vem tendo, a felicidade ela não é plena, ela volta naquela situação. Então, graças a Deus, o Juninho, tem eu sou advogado, tem o padrinho dele, que é meu irmão, que é o Rogério de Avelar, que também é advogado, e nós vamos lutar, nós estamos lutando judicialmente, o judiciário, nós acreditamos no judiciário, o judiciário já deu uma tutela, mas eles preferem ficar protelando. Nós ajuizamos algumas multas, já tem 2 multas que o juiz já está executando, uma de 150 mil e outra de 300 mil pelo não cumprimento. E eu vou estar aqui novamente nessa tribuna, não só para divulgar essa associação que nós vamos estar criando, mas também para relatar sobre esses fatos. Juninho, fica sabendo, filho, se você tiver essa consciência, teu pai aqui vai lutar muito por você. E no final, se eu fizer alguma coisa que uma família não venha passar o que a minha família vem passando, tudo isso aqui já vai estar valendo a pena. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito. Próximo vereador inscrito, professor André Luiz. O senhor me permite um comunicado, presidente? Até ele chegar à tribuna. Eu anuncio e agradeço a presença do professor Gilvano Bonzoni, presidente do Sindicato dos Profissionais da Educação Pública de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. ACP. Senhor presidente, a minha manifestação de hoje... 7 minutos. Obrigado. Minha manifestação de hoje é a respeito da abertura do inquérito civil pelo Ministério Público, o vereador Ayrton Araújo. O pessoal tem me ligado muito desde ontem sobre a questão da abertura, eu não acompanhei, fiquei sabendo, né? A mídia, ela
muito atenta, ela lê todos os diários oficiais e ela acompanhou pelo Diário Oficial do Ministério Público a abertura do inquérito civil em relação ao PROINC. Então, como eu estou sendo muito acessado, eu quero, de novo, fazer um histórico para que todos os cidadãos tenham noção da questão do PROINC. PROINC é um programa de inclusão social cujo objetivo inicial era fazer um treinamento de pessoas de baixa renda, pessoas que na família têm um ganho individual de até R$250, e essas pessoas passariam por um programa social, que é o PROINC da Prefeitura, onde elas receberiam um treinamento, um curso, e nesse curso ela seria direcionada por uma atividade para a qual ela fez o curso. Então, o vereador Valdir Gomes, se ela fez um curso de merendeira, ela vai trabalhar numa escola. Se fez um curso de eletricista, vai trabalhar prestando serviço de eletricista, e assim vai. Um curso de encanador, de pedreiro. Esse é o espírito da lei do PROINC. Então, você faz um curso, você vai pegar aquele indivíduo e vai encaminhar para uma atividade, como se fosse um estágio remunerado. É o objetivo do PROINC, 2 anos a princípio. O que aconteceu? A gente recebeu uma série de denúncias de desvio de finalidade do PROINC. Gente que entrava no PROINC, eu inclusive com o vereador Tabosa, uma vez nós fomos fazer uma fiscalização, né, vereador Tabosa, lá na Vila Almeida, na Coronel Antonino, e nós fomos recebidos por um PROINC psicólogo, totalmente fora do perfil. E assim nós começamos a notar que havia muita gente em disfunção de serviço ligado ao PROINC. E, a partir dessas várias denúncias, nós primeiros oficiamos ao Executivo pedindo informação, não recebemos resposta, oficiamos novamente, reoficiamos ao município, sem resposta. Aí, então, nós fizemos o quê? Uma visita ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério Público Estadual, fazendo uma informação, um requerimento para abertura de inquérito com base nessas suspeitas. Como havia ainda uma indecisão dos dois Ministérios do Trabalho e do Ministério Público em abrir o processo, nós nos adiantamos, fizemos a propositura de um mandado de segurança com base no Lei de Acesso à Informação, para que a informação sobre o PROINC fosse prestada. Isso em 2021, então praticamente quase 2 anos. Até que agora, mais recentemente, transitou em julgado a decisão do TJ, em que o município é obrigado a apresentar a lista do PROINC. Mas a lista que ele apresentou foi uma lista toda camuflada. Várias pessoas que eram PROINC não estavam mais nessa lista. E o que nós pedimos é que fosse apresentada a lista de pagamento de PROINC na data da propositura da ação, em maio de 2021. Essa é a questão. Transitou em julgado, nessa ação a gente pediu que fosse intimado o Ministério Público para conhecimento. Agora, com o trânsito em julgado, o Ministério Público ele vai abrir o procedimento, o inquérito civil, para poder fazer a investigação por parte do Ministério Público. Paralelamente também, nós fizemos um requerimento à Polícia Civil para que fizesse investigação sobre o caso do PROINC, que está na mão da doutora... me falou o nome agora, me desculpe, doutora. Doutora Medina, está aos cuidados da doutora Medina para poder fazer a investigação do PROINC. E o que acontece hoje, vereador Tabosa, no PROINC? Apesar de ter havido uma nova lei que adequa o número do PROINC, parece que a situação, na minha opinião, está pior do que era antes. Porque o que fazia antigamente? A FUNSAT, ela contratava o PROINC, ela dava um curso para o PROINC e encaminhava esse PROINC que ia parar numa disfunção, numa entidade do município. Hoje, a FUNSAT, ela contrata o PROINC, ela repassa diretamente para a instituição e essa instituição vai dar um treinamento. Só que, vereador Tabosa, não tem treinamento nenhum aí. Então, por exemplo, se o PROINC ele vai lá para o CCZ, ele vai, por exemplo, para aplicar injeção em cachorro, para fazer papel de agente de saúde. Se ele vai lá para a Secretaria de Obras, o que eles vão fazer? Limpeza de boca de lodo. Isso é qualificação profissional? É para isso que nós estamos dando uma vaga de PROINC? Ou o PROINC está sendo um baita de um tapa-buraco em Campo Grande? Continua sendo um tapa-buraco. O PROINC é para treinar pessoas, para dar uma qualificação profissional, dar um treinamento para essa pessoa, ela está habilitada a enfrentar o mercado de trabalho, não o que está sendo feito hoje. Então, a despeito de algumas regularizações, o número de PROINCs agora em torno de 2.200, continua havendo a disfunção. E a pessoa que sai do PROINC continua saindo sem habilitação profissional. Vereador Tabosa, por favor.
Nobre vereador André Luiz, parabenizar o senhor para trazer essa discussão na arena da democracia, na questão do PROINC. Isso é uma vergonha para Campo Grande. O projeto é excelente. No papel é muito bonito, Coronel Vila Sante, nobre vereador. Para atender os vulneráveis, fazer a capacitação, treinar os vulneráveis, ele ficar um período aí de 24 meses e sair para o mercado de trabalho. Mas não é isso que a prefeita, que o ex-prefeito fazia, e a prefeita Adriane Lopes continua fazendo o mesmo erro. PROINC na farmácia de UBS, PROINC aplicando injeção, PROINC em todos os lugares, na finança, Secretaria de Finança, nas outras secretarias. Isso é um absurdo. Parece que esse pessoal não aprende. Nós estamos no século 21. Hoje está, encerrando, presidente, hoje nós, ao vivo, no WhatsApp, no celular, você acompanha. E continua a mesma vergonha. Esse cabide de emprego, esse esquema, agora envolvendo centenas e milhares de irmãos de igreja. Obrigado, senhor presidente. Próximo inscrito. Próximo vereador Ronilson Guerreiro, declino. Próximo vereador Dr. Loester. Declino também. Encerrada a palavra livre, passamos para o grande expediente. Requerimentos verbais que comportam discussão, moções de apoio, louvor, congratulações, protesto e repúdio. Pela ordem, então, presidente. Pela ordem, a vereadora. Apresentar aqui, presidente, moção de congratulação ao grupo TES, que é Trabalhos e Estudos Zumbi. Esse grupo faz aniversário agora de 38 anos de existência, de militância, né, na luta contra o racismo e através do estudo e sobre a situação do negro na nossa sociedade. Ela elabora políticas públicas para proporcionar ao povo afrodescendente uma maior estima e desenvolvimento socioeconômico, educacional e cultural. Então, agora no sábado vai haver uma comemoração e desses 38 anos de atividade ininterrupta. Também, presidente, enviar a moção de congratulação a Associação Sul-Mato-Grossense de Pesquisa e Apoio à Cannabis Medicinal, né, certos da relevância do trabalho. Agora, no dia 13 de março, estivemos lá na associação, que funciona desde o ano de 2019, realizando um trabalho de pesquisa com foco no ativismo social para o tratamento da cannabis medicinal, com a cannabis medicinal. Hoje são aproximadamente 700 pacientes do Brasil inteiro, acolhidos em tratamento por essa instituição, né, e as mais diversas enfermidades. Então, merece congratulações aqui desse Legislativo pelo trabalho social que tem prestado. Também moção de congratulação à segunda Conferência Livre de Saúde para a população em situação de rua. Eu estive lá, foi realizada na semana passada, ali na Praça Cuiabá, Praça Aquidauana, na verdade, e nós estamos enviando essa moção de congratulação à senhora Bia Almeida, que é da Associação Águia Morena de Redução de Danos, né? Essa audiência, a Conferência Livre de Saúde elegeu representantes para as outras fases, municipal, estadual e nacional, né? Foi um evento bastante participativo, discutimos todas essas implicações da política de assistência às pessoas que vivem em situação de rua. Obrigada, presidente. Em discussão, as moções de congratulações da vereadora Luísa Ribeiro. Não tem que discutir, em votação simbora. Você concorda para a comissão? Está aprovado, senhor presidente. Pela ordem, vereador André Luiz. Senhor secretário, pela ordem, requeiro à mesa, na forma regimental, que seja encaminhada a moção de congratulação à senhora Lindalva Souza Ribeiro, diretora da Escola Municipal Maestro João Correia Ribeiro, localizada no bairro Jardim Campo Novo, pelo excelente trabalho desenvolvido.
Conhecemos o trabalho da Lindalva em uma das nossas visitas e temos a plena certeza que são pessoas como ela que rompem barreiras do que é imposto ao serviço público. A Lindalva reside no bairro Paraty e se desloca todos os dias por uma média de 20 quilômetros para cumprir seu ofício no bairro Presidente, assim como aos sábados, a fim de garantir a execução das atividades na unidade educacional durante a semana. Nós notamos que, mesmo diante das dificuldades, a Lindalva se desdobra para que a sua missão seja concluída da melhor forma possível, buscando sempre o bem-estar das crianças e dos servidores que lá prestam seus serviços. Seu empenho nos faz acreditar que temos pessoas realmente preocupadas com a educação das crianças na nossa capital. Fica aqui o nosso muito obrigado e a admiração pela paixão ao ofício que a Lindalva exerce. É isso, senhor secretário. Em discussão a moção de congratulação do vereador André Luiz. Não tendo que discutir, em votação simbólica. Você concorda, palmeirenses, como estão? Está aprovado, senhor presidente. Vai ao expediente. Com a palavra, o vereador Lírio Vila Sante. Obrigado, presidente Loester. Quero saudar também o nosso secretário Ronilson Guerreiro, os demais pares, e faço essa leitura dessa moção com muita emoção e com muita honra. Requeiro à mesa, na forma regimental, que seja encaminhada a moção de congratulações à diretoria da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, a ADESG, do Mato Grosso do Sul, composta pelo delegado Murilo Oliveira Castro, vice-delegado Anísio Lima da Silva, coordenador do curso do CEP Arthur Martim Lopes, tesoureiro Antônio José Martins França, assessoria social Terezinha Rigon, assessoria jurídica Ed Trindade Moreira, assessoria administrativa Romaldo Milani, comunicação social Aurélio Alvarez e Renan Costa de Oliveira, pela realização do 34º CEP, Curso de Estudo de Política e Estratégia. Vale ressaltar que a ADESG é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos e considerada de utilidade pública pelo Decreto Presidencial 36359, de 21 de outubro de 1954. A ADESG de Mato Grosso do Sul existe no Estado desde a sua divisão e já formou 2.427 alunos e tem como missão estudar o Brasil. Registro aqui minha homenagem, reiterando meus votos de estima e congratulação para esses cidadãos por seu comprometimento, dedicação voluntária, amor ao Brasil e aos valores que devem reger uma sociedade organizada. Obrigado, presidente. Em discussão, não havendo querer discutir, em votação simbólica. Os senhores concordam com isso como estão? Aprovado as moções do vereador Coronel Alírio Vila Sante. Vai ao expediente. Professor Juari, com a palavra. Primeiro, cumprimentar a Bruna Lopes, a professora Rosângela. Um prazer tê-las aqui. Senhor presidente, apresento à mesa, na forma regimental, moção de congratulações a ser encaminhada a Lilian Olívia Aparecida Fernandes pela sua trajetória pessoal e profissional. Lilian é presidente da Federação Sindical dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais de Mato Grosso do Sul, a FESERP. Também atua como advogada e assistente social, defendendo os interesses dos servidores públicos sul-matogrossenses. Além disso, ocupa a cadeira de conselheira na CACEMES há 10 anos. Registro meus cumprimentos a Lília e desejo muito sucesso. Que Deus abençoe em todos os seus projetos. É só, senhor presidente. Em discussão, não havendo querer discutir, em votação simbólica. Os vereadores concordam com isso como estão? Aprovadas as moções do vereador professor Juari. Ao expediente. Senhor presidente, pela ordem, para a leitura de moções. Ordem, Rocha. Obrigado, senhor presidente. Farei a leitura de 3 moções de congratulação. A primeira delas, respeitando o regimento desta casa, ao doutor Pedro Paulo Gasparini, que toma posse como defensor público geral do Estado de Mato Grosso do Sul para o biênio 2023-2025. A segunda delas, o magnífico reitor da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, professor Dr. Laércio Alves de Carvalho, extensivo a Dr. Janires Lagiano Neto de Jesus, gerente da Unidade Universitária de Campo Grande, professora Neila Barbosa Osório, e também
a moção de congratulação aos empresários José Roberto João Sadi pela reinauguração do Geri Beach Bar. São essas 3 moções de congratulação, senhor presidente. Discussão, não havendo querer discutir em votação simbólica, os senhores concordam com como estão aprovadas as moções do vereador professor João Rocha. Obrigado, senhor secretário. É o expediente. Pela ordem, presidente. Senhor presidente, requer a mesa seja enviada moção de congratulação para Kátia Sarturi, atual comandante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana. Kátia tem realizado um grande trabalho à frente da SEMADUR e tem sido parceira em vários eventos da área cultural, sempre buscando o melhor para Campo Grande. Bem como enviar moção de congratulação para os líderes do Multiplicadores Mato Grosso do Sul, que é um grupo que incentiva o empreendedorismo em Campo Grande. No último domingo, dia 12, eles realizaram no bairro Moreninhas 2 uma grande feira, dando oportunidades a jovens empreendedores e fomentando o comércio. Ações como essa são de extrema importância para os bairros da capital. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, não havendo querer discutir em votação simbólica. Os vereadores concordam com isso, como estão aprovadas as moções do vereador Ronilson Guerreiro. Vai ao expediente. Convoco os senhores vereadores que estão nos seus gabinetes para que compareçam ao plenário. Precisamos que temos quórum para a votação. Pela ordem. Pela ordem, vereador Coringa. Pela ordem, senhor presidente, fazendo a leitura do requerimento, mas antes da leitura, presidente, presidente Loester, antes da leitura, eu queria pedir em tempo para assinar uma moção que eu ia fazer do TEIS e a Luísa fez antes. Então eu queria pedir para assinar com a Luísa, do grupo TES, em tempo. O que é a moção? A moção do grupo TES. Solicito informação da Luísa, se ela permite. O grupo TES. Então, tá bom? Tá ok. Então, beleza. Requeiro à mesa, ouvindo o plenário, que seja encaminhada a moção de congratulação ao líder comunitário Luiz Carlos Timóteo, Luizinho, apresentando um grande trabalho, tem se tornado destaque através de muita luta e empenho na conquista e manutenção de direitos do seu bairro. Quero congratular o Luizinho, lá da região das Moreninhas, grande amigo nosso. E também a diretoria eleita para conduzir a Associação de Moradores do bairro Cerradinho, em nome do seu presidente, Argenilson Araújo. E em tempo ao grupo de trabalho TES, em nome de sua presidente Bartolina, em alusão aos 38 anos de luta por igualdade e combate ao racismo, que eu estou assinando junto com a Luísa. E também em tempo, senhor presidente, indico à mesa na forma regimental, ouvindo o plenário, que seja encaminhado expediente desta Casa de Leis a prefeita Adriane Lopes, solicitando que providencie patrulhamento e encascalhamento na rua Oriomar Fernandes, Vila Moreninha 4. A solicitação é da senhora Rita Simaz, através do gabinete itinerante. E também estudo de viabilidade técnica para a implantação de quebra-mola ou faixa elevada na rua Frutuoso Barbosa, no bairro Seminário. A solicitação é do senhor José das Neves, também pelo gabinete itinerante. E operação tapa-buraco ao longo da rua Palmital, entre as ruas Jales e rua Santa Bárbara, no Jardim Autonomista. A solicitação é do senhor Kiko Lorinei, também pelo gabinete itinerante, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. O vereador Ademir Santana. Nós estamos nas moções, né? Então, requeiro à mesa, na forma regimental, que seja encaminhada a moção de congratulação ao senhor Wesley Rogério da Silva, ele que é cabo do Corpo de Bombeiros Militar, e também ao senhor Nilson Gonçalves, que é subtenente também do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul. Os mesmos, além de salvar tantas vidas, há uns dias atrás, umas 2 semanas atrás, tivemos naquela chuva um animal, um cavalo, que foi levado pela correnteza e caiu num buraco, e eles foram lá com toda a dedicação e com todo o amor e salvaram a vida daquele animal. Então, essa moção de congratulação é a esse serviço bem prestado pelo Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul, senhor presidente. Em discussão, não havendo querer discutir, em votação simbólica, os outros concordam permaneçam como estão. Aprovadas as moções do vereador Ademir Santana. Só conferir, o vereador Júnior Coringa, Vossa Excelência leu indicações ou moções?
Ah, tá. Então, coloco em discussão e votação as moções do vereador Júnior Coringa. Não havendo querer discutir, aprovado as moções do vereador Júnior Coringa. Vai ao expediente. A palavra, vereador Otávio Tradi. Senhor presidente, senhor secretário, colegas vereadores, peço licença antes de ler as minhas moções de congratulações para fazer 2 ratificações de presenças aqui em nosso plenário. Primeiramente, ao meu aluno Caio, que esteve hoje lá no nosso gabinete, junto com o bispo Elton e a Márcia, representando uma associação que eu vou estar visitando para poder ser agraciada pelas emendas parlamentares. Isso é o que a gente tem feito para ver quem realmente faz uma boa utilização do recurso público. E, ao mesmo tempo, também faço menção aqui à vereadora Cida, lá de Nova Andradina, do PL, que inclusive está acompanhada do seu pai, o Zé Bugre, que foram 6 mandatos lá em Nova Andradina, e hoje eu tenho a honra de recebê-lo aqui. Eu falei, já passou o bastão para a filha, e a filha já tem feito um bom trabalho. E sabe o que trouxe a vereadora Cida aqui para a Câmara de Campo Grande? O trabalho que a Comissão de Justiça e a Comissão de Defesa do Consumidor têm feito ao longo desses anos. O lançamento da cartilha de defesa do consumidor. Foram 4, correto, vereador Pape? E agora nós estamos lançando a 5ª cartilha, que inclusive eu já entreguei para a vereadora levar lá para Nova Andradina, como um projeto que deu certo e que traz mais segurança jurídica para os consumidores aqui da capital. O vereador Coringa sempre esteve comigo também nesse projeto durante o primeiro mandato. Ontem foi o Dia do Consumidor, estivemos lá, eu, vereador Coringa, vereador Paulo Landes, a respeito do lançamento do Estamos Kit, que é renegociação de dívida, e também o lançamento do site do PROCON, que antes as reclamações no PROCON municipal eram feitas de maneira presencial ou através do Fala Campo Grande, e demorava para se concretizar. Agora, com o site diretamente para o PROCON, nós vamos ter mais celeridade e transparência para os consumidores. Agora, a leitura das minhas indicações. Primeiramente, ao desembargador Sideni Pimentel, empossado no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul no dia 10 deste mês. Sideni Pimentel ingressou na magistratura como juiz na comarca de Porto Murtinho, atuou nas comarcas de Coxinha, Quidauana, Cacilândia e Campo Grande. Foi promovido por antiguidade ao cargo de desembargador de justiça em julho de 2008. Faço também moção de congratulações ao desembargador Carlos Eduardo Contar, empossado também para o TRE no dia 10 deste mês. Carlos Eduardo Contar nasceu em Campo Grande, formou-se em Ciências Jurídicas, mestrado na Universidade de Coimbra, foi promotor de justiça, procurador de justiça e agora desembargador, os dois assumindo lá no Tribunal Regional Eleitoral. Finalizando, e agradeço o tempo aqui de Vossa Excelência, vereador Pape, congratulação à minha amiga Silvia Sesco pelo lançamento da sua 7ª obra, 1 palmo e meio de proseio. Escritora, poetisa, cronista, Silvia é formada em letras, pedagogia, psicopedagogia, e ontem ela trouxe esse livro aqui para mim, como ela sempre faz, fazendo menção a mim, a minha esposa, mas principalmente a minha filha, a Rafaela, que, segundo ela, vai gostar muito de poesia quando se fala aqui na nossa capital. Muito obrigado, vereador Pape. Em discussão, não havendo querer discutir, em votação simbólica, os vereadores concordam com isso como estão. Aprovado as moções do vereador Otávio Augusto Tradi. Vai ao expediente. Presidente, tenho aqui para fazer, dar conhecimento ao plenário de um projeto de lei em tempo, mas antes gostaria de citar a presença de uma pessoa especial aqui, cumprimentar a minha amiga Bruna, que foi vereadora pelo PTB, candidata a vereadora PTB, e sempre está aqui frequentando a nossa casa, acompanhado da sua mãe, e que está fazendo um grande trabalho agora na Rádio Capital, né, liderando um programa às tardes lá,
Que Deus abençoe você, Bruna. E também cumprimentar a vereadora Cida, que está aqui, junto com seu pai. Vereador Loester, vereadora Cida foi nossa companheira em tempos de Funtrab. E quando eu gerenciava aqui a Funtrab Mato Grosso do Sul, visitei bastante o interior do estado, trabalhando. E a vereadora Cida, à época, era gerente da Casa do Trabalhador na cidade de Nova Andradina. E já naquela época pretendia ser candidata, a gente conversou sobre isso. Eu me preparava para a primeira candidatura e ela também se preparava. Bom te ver eleita, vereadora Cida. Que Deus abençoe o seu mandato. O projeto é um decreto legislativo 2516/23, que concede título de visitante ilustre à cidade de Campo Grande. É de autoria do vereador Marcos Tabosa. Está dado conhecimento, presidente. Encerrado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Em turno único de discussão e votação, projeto de lei complementar 839/22, altera dispositivos da lei complementar 190, de 22 de dezembro de 2011. Autoria, vereador professor Juari e Carlos Augusto Borges. Com parecer favorável das composições pertinentes, a proposta está apta à discussão e votação. Quórum de aprovação mínima, votação nominal em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação nominal. É nominal? Para fazer a votação. Bancada do PSD, como vota o vereador Beto Avelar? Vota sim. Como vota o vereador Júnior Coringa? Como vota o vereador Júnior Coringa? Sim. Com o líder, vota sim. Como vota o vereador Otávio Augusto Trade? Vota sim. Como vota o vereador Tiago Henrique Vargas? Vota sim. Como vota o vereador Valdir João Gomes de Oliveira? Vota sim. Como vota professor Riverton? Vota sim. Como vota o vereador Silvio Pitu? Ausência momentânea. Como vota a bancada do Podemos, vereador Clodilson Pires? Ausência momentânea. Como vota vereador Ronilson Guerreiro? Sim. Como vota vereador Zé da Farmácia? Sim. Como vota a bancada do PSDB? Como vota o líder vereador Juari? O líder é Ademir. O líder Ademir Santana. Trocou a liderança, né? Ademir Santana. Vota sim? Voltar para o Boninho. Como vota o professor Juari? Declaração de voto. Senhor presidente, eu ia fazer a defesa do projeto, mas como já é de consenso, a gente altera a lei complementar 190, no artigo 196, o inciso 6º e o parágrafo 2º, dando possibilidade para aquele pai, para aquela mãe que tem um filho com deficiência, ao invés de se apresentar todo ano, ela possa apresentar de 2 em 2 anos. Então, uma luta da gente. Trouxemos as mães aqui para conversar com o presidente Carlão e encampamos essa defesa da jornada especial. Então, muito obrigado pelos companheiros que estão firmes nesse propósito e meu voto é sim. O vereador professor Juari vota sim. Como vota a bancada do Patriota, vereador Edu Miranda? Vota sim. Como vota o vereador Paulo Landes? Vota sim. Como vota a bancada do PT, vereadora Luísa Ribeiro? Vota sim. Como vota a bancada do Republicanos, vereador Gilmar da Cruz? Ausência momentânea. Como vota o vereador Betinho? Vota sim. Como vota a bancada do PP, vereador professor João Rocha? Sim. Como vota o vereador doutor Vitor Rocha? Vota com o líder, vota sim. Como vota a bancada do PDT, vereador Marcos Malaquias Tabosa? Sim. Sim. Como vota a bancada do União Brasil, coronel Vila Sante? Vota sim. Bancada do PTB, como vota o William Maxud Neto? Não, vou subir. Sim. O William vota sim. Como vota a bancada do Rede Sustentabilidade, professor André Luiz? Sim. Bancada do Solidariedade vota sim. Não acredito. Falta o meu. Eu vou colher em segunda chamada
o voto do vereador Pastor Clodeilson Pires, que está online. Voto sim, senhor secretário. Pastor Clodeilson Pires vota sim. São 22 votos favoráveis e nenhum contrário, presidente. Com 22 votos favoráveis e nenhum contrário, aprovado o projeto complementar 839/22. Vai ao expediente. Voto meu. Em regime de urgência, projeto de decreto legislativo concede o título de visitante ilustre da cidade de Campo Grande. Com o parecer da Procuradoria Municipal, falta o parecer da Comissão Permanente. Legislação e Justiça, Otávio Trade, William Maxud, Wilson Pires, Paulo Lange e Papi. Contra. Não tem? Pode dar o Bruno. É o Rafael lá que ajudou. Presidente, pela regular tramitação. Vou votar. Comparecer da... Bom. Comparecer da Procuradoria Municipal. Com o parecer da Procuradoria Municipal e da Comissão Pertinente, a proposta está apta à discussão e votação. Presidente, só vou discutir, só ler o currículo da visitante ilustre e já vota. Tá, em discussão. Maria Cecília Orsch, 19 anos, mora no sul da Alemanha, na cidade de Bellichingen, que não é muito conhecida por ser pequena e habitada aproximadamente 700 pessoas, mas lembrada no livro do poeta alemão Johann Wolfgang von Goethe, que narra a vida de um cavaleiro que morava na cidade. Maria Cecília é filha de mãe brasileira e pai alemão, fala 5 idiomas, alemão, português, inglês, espanhol e latim. Pratica karatê desde os 11 anos, estando hoje na faixa preta da categoria primeiro dan, além de utilizar suas habilidades para ensinar crianças com idade entre 4 e 14 anos. Está se preparando para entrar na faculdade alemã para custear relações internacionais em outubro deste ano, sendo importante na sua admissão nessa faculdade conhecimento político de outras nacionalidades. Com família no Brasil, descendente da sua mãe, Cecília aproveitou a oportunidade para conhecer o regime democrático do Brasil e, devido a ter parentes em Campo Grande, recebeu a oportunidade de fazer estágio na Câmara Municipal de Vereadores de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no gabinete do vereador Marcos Tabosa, que tem origem no movimento sindical e que chegou ao parlamento. Obrigado, presidente. Votação nominal, senhor secretário. Bancada do PSD, como vota o vereador Beto Avelar? Sim. Como vota o vereador Júnior Coringa? Sim. Como vota o vereador Otávio Augusto Trade? Sim. Como vota o vereador Tiago Henrique Vargas? Sim. Como vota o vereador professor Riverton? Sim. Como vota o vereador Silvio Pitu? Ausência momentânea. Como vota o vereador Valdir Gomes? Sim. Como vota a bancada do Podemos, pastor Clodeilson Pires? Sim. Vota sim. Como vota o vereador Ronilson Guerreiro? Sim. Como vota o vereador Zé da Farmácia? Sim. Como vota Ademir Santana? Sim. Como vota professor Juari? Como vota vereador Dr. Jamal Mohamed Salem? Vota sim. Como vota Edu Miranda? Sim. Como vota vereador Paulo Landes? Sim. Como vota vereadora Luísa Ribeiro? Ausência momentânea. Como vota a bancada do Republicanos, vereador Gilmar da Cruz? Ausência momentânea. Como vota o vereador Betinho? Ausência momentânea. Como vota o professor João Rocha? Vota sim. Como vota o vereador Vitor Rocha? Sim. Como vota bancada do PDT, vereador Tabosa?
Sim. Como vota vereador como vota vereador do União Brasil, Coronel Vila Sante? Como vota vereador William Maxud Neto? Como vota vereador professor André Luiz? E vereador Pape vota sim. Segunda votação. Em segunda votação, em segunda chamada, vereador Gilmar da Cruz. Voto sim. E segunda chamada, vereador Betinho. Sim. Vota sim. São 23 votos favoráveis e nenhum voto contrário, presidente. Com 23 votos favoráveis e nenhum contrário, está aprovada o projeto, o decreto legislativo que concede título de visitante ilustre da cidade de Campo Grande, MS, a senhora Maria Cecília Rocha. O expediente. Presidente, pela ordem. Eu só quero agradecer a todos os pares pela votação importante. A Maria Cecília veio da Alemanha fazer um estágio no nosso gabinete. Isso é muito importante. Obrigado a todos. Com a decisão do plenário, está encerrado esta sessão. O restante da pauta será feito na sessão de terça-feira.